Mozambique is one of the countries in the world most vulnerable to natural disasters and climate change. Floods, droughts, and cyclones are increasingly frequent and severe, destroying lives, properties, and crops. As a result of climate change, farmers face challenges every day. Women, in particular, become more vulnerable as agriculture and natural resources are their family's main source for survival. In order to minimize the negative effects of climate change on people's lives, CARE has been implementing the Food and Nutrition Security Program, PROSAN. This program aims to strengthen the capacities of the most vulnerable communities, especially women, in adapting to climate change and resilience, as well as improving their nutritional status and livelihood diversification. The program works with farmers by teaching them agricultural techniques such as soil cover, minimum tillage, and crop rotation. Short-cycle cropping practices were also introduced to ensure availability of food in times of low rainfall. Hazwana ku zwina ku bindzu ku higondzisiwile ama dalela lawa hinga kala hinga mativi atilinya linya ya timbaweni linya ya mahila linya ya zwifaki hi swibyalisa sweswiya hinga haha swijuteli a vutlhari hi nga gondza gona loko va hi nyikele swifaki timanga timbaweni va hi nyike ni labilabi mukuna kasi ku aka linya yin'we hi byala mukuna linya yin'wana hi tlulana hi byala swifaki linya yin'wana hi byala labilabi linya yin'wana hi byala a timbaweni ja ha wona bindzu ka swona ku swi huma khwatsi swi kula khwatsi ku ambewu ni mbewu yi huma na yi yoche a yi bohani ni munghana hi gama hi teka amavivi hi vingaretela mabyanyi para ku yini para ku kama lowu wa ku nga chimumu na chive tiyori amabyanyi lawa hi ku ya ka chivera chitawela lahaya chamukeliwa hi mabyanyi. O que nós pretendemos nas escolas é que as pessoas aprendam e discutam concessões que são facilitadas por nossos técnicos. Eles vão discutindo questões que têm a ver com técnicas de agricultura, vão discutindo questões que têm a ver com gênero, vão discutindo lá questões que têm a ver com nutrição e ainda questões que têm a ver com as suas próprias economias. Equally, women are encouraged to have equitable control over the means of production. This program also emphasized the importance of food diversification and consumption of local products and vegetables with high nutritional value. Higondzisiwile aku amuringa wagiwa hinga ci ahi ku isinya wo kambe lomu ka hina ci nga hi kona khwatsi lici ahi nga ci ti maxileswi ci tini na ye care atata hi komba ku leci isinya maxisinya leyi ya giwa Zwa swi kota ku veni ya mukha hi gafe xan'we ya xiginya o mandziku hi khaya mathapa le masin'wini hi bika wuswa bya tindzoho hi makarhi hi mathapa lawaya. Due to the high nutritional and commercial value of cashew nuts, PROSAN trained farmers in pruning techniques, chemical treatment, harvesting, and post-harvest management to increase cashew nut production and better family nutrition. Wonile ku cinca loko a project yi chikalile ku yi hi kombile a ku hlayisa ka mikanjo ku nga ku yi tsemelela ni ku chela murhi yi kota ku mikanjo yi tswala khwatsi ja hi wonile ku swa cinca hi ku loko hi tsemelela hi chela murhi a mikanjo yi tswalile hi laha ku ringanela Swi cinca mahelo khwezwo hi vuyukela hi ku ja hi ni muchini wa hina va ti gondza ku hi ti wacha bent basa hi suselele game semperara to pharakela hi veka rivini letiya ni ta hombe veka rivini hi ve hi xavisa hi ve hi teka mali liyani ndzi yi tirhisa leswi ndzi swi lava ku laha kaya ndzi gama ndzi susanyana yin'wanyanyani ya tlhelo ndzi famba hi yona citikini. Community savings and credit groups allow farmers access to alternative sources of income,
helping them to become more resilient to the negative economic impacts of climate change. Giving female farmers in particular access to basic financial services and creating an opportunity for families to develop alternative income-generating activities. A chivuno ka popasa. Kuna ni garantia porque hatika. Então loko hitika, hi famba mayelana ni tihweti. Heta tihweti timbirhi aya wonharhu ku vala ma-impression. Eku cina ka loko ya swi tiwa hi wena. Kumbe u teka mali liyani u ya gweva swo gweva, kumbe u teka mali liyani u ya xava swakudya. Ka xaxekari tempo de juros, kumbe u tisa majuro. Swi famba n'hweti ya vumbirhi u tisa majuro. Então liya ya wunharhu liya u tisa majuro, u tlhela u tisa ni liya u nga ceneka. Leswi va swi vona ku swi na ni bindzu leyi ja vo ya phambeni hi ku lava ku tika va swi vona ku a mali va yi kuma ja swi va tsakisa makulu. Por exemplo, hi distribuirile primeira fase. Hi mahisa loko swi antswa hi famba hi ya dorobeni kada kwala a xava leswi a nga swi lava. Ku ni lava nga xava maxapo, ku ni lava nga xava swakudya. Os incomes, a renda que os produtores têm, tanto da agricultura e sobretudo do caju, elas aplicam em programas de poupança, capacidade que têm de pegar nestes empréstimos, elas investem em outras atividades produtivas, além de melhorar as suas condições de habitação, pagar a contribuição necessária para ter os filhos na escola, como em multiplicação em projetos econômicos de renda. A Open, por ser uma organização que trabalha a matérias ligadas à igualdade de gênero, mas numa abordagem de masculinidade, era trazer essa abordagem, mostrando qual deve ser sempre o papel dos homens para que esta questão do desequilíbrio de gênero seja considerada sempre. A ne munhu wa munhu a decidira ho tlhela ho decidira laha ka kun'we ho tshama hasi hi bula. Zweswi hambi u ya na dakwila a nga handziwi emasin'wini kambe a wu a nga yi mas ya zweswi ndza famba na yi masin'wini hi ya rima hi wuya xikan'we. Maphurojeke ma hi dyondzisa ku lexi ma hiwaka hi wanuna teki wasati na hinawu a xi tiva, lexi ma hiwaka wasati na hina vanunawu hi xi tiva. Podo hi na swo swi pimisaka ku swi maha mutivi kota wasati maxa ku sungula engu kumana na papaya u porisa na a xivezi na yena podo a hi na swo swo khula leswi wena u swi pimisaka. During the implementation of Prozan, several collaborating partners were involved in a process of strengthening the most vulnerable communities. Com esta técnica de agricultura de conservação, melhorou sobremaneira aquilo que é a produção agrária e quase todo ano, sobretudo de hortícolas. Foi muito útil porque a população mudou a maneira de pensar, a maneira de ser e estar em relação a como encarar com essa nova situação de produção, tendo em conta também as mudanças climáticas. E o aspecto gênero também é outro que, na verdade, nós sabemos que grande parte dos nossos agricultores, daqueles que no dia a dia preocupam-se em trabalhar para o bem-estar da nossa população, maioritariamente são as mulheres. Então, o envolvimento da mulher, o empoderamento da própria mulher foi uma mais-valia que este projeto também trouxe. E a produção de caixá de caju, estamos sem dúvida que foi também uma grande valia. E com o programa de care, que incluía o manuseamento dos próprios cajueiros através de podas e pulverização, envolvendo os próprios agricultores ou produtores, isso também trouxe mais-valia naquilo que é a produção de caju. Veja que o ano passado nós tivemos uma produção recorde da nossa província de cerca de 12 mil toneladas, situação que nunca aconteceu. Sempre a província de Inhambane anda por aí 6, 7 até 8 mil toneladas. Nós achamos que uma das lições aprendidas é o melhor aproveitamento dos derivados de diferentes produtos que são produzidos nessa área da agricultura.
Isto é uma mais-valia naquilo que é a segurança nutricional da nossa população. E isto concorre, sobretudo, para combater a desnutrição crônica, sobretudo nas crianças. É uma atividade que vem impulsionar o desenvolvimento da localidade e das suas comunidades. Destaca-se mesmo a produção de castanha de caju como uma das atividades muito relevantes que até data hoje ainda se nota no terreno a execução desta organização. Houve capacitação ligada a aspectos técnicos do programa que ia sendo implementado, nomeadamente a componente de agricultura de conservação, vacinação de galinhas e cadeia de valor de caju. Assinamos um memorando de entendimento com a direção de terras, não só para esta componente que está a decorrer agora, que é de demarcação e atribuição de doados, mas também pensando na questão da sustentabilidade, para continuar a apoiar as comunidades no sentido de que vamos legalizar os nossos espaços, porque a terra é um instrumento extremamente importante para a segurança das famílias, das comunidades. Considered as being of vital impact, the Food and Nutrition Security Program has contributed to the development of the 2 districts and Inhambane province in general. Sinto que fomos verdadeiros parceiros de colaboração nestas intervenções que fizemos. Pusemos a uso as nossas capacidades conjuntas, técnicas e de compromisso com o desenvolvimento do país e da província. Houve um envolvimento tão grande a nível do desenho para garantir que nós estávamos a desenhar um programa de nível local e para responder a necessidades concretas locais, ao mesmo tempo que nos alinhávamos com aquilo que já estava identificado como prioridades de desenvolvimento a nível dos distritos em que íamos trabalhar e da província no seu geral. Este programa de segurança alimentar e nutricional, nos últimos 5 anos, criou uma dinâmica muito especial a nível da colaboração interinstitucional. Envolveu mais de 10 instituições do governo, envolveu vários parceiros da sociedade civil, organizações comunitárias de base na implementação. Portanto, houve toda uma colaboração e cogestão e co-monitoria com responsabilidades partilhadas. Hila ku ya mahlweni ni xigondzo lexi hi gondzisileke xona hi nga hakeli hi ya ndzhaku ka leswi hi nga hi xiswona. Hi lexi bohileke xona swa ku hi kuleka hi ya mahlweni ku swi vona ku hi ku xa ha swona swa ku ha bindzuleka. Hambi hi nga hi na vatekiniki hi fanele hi swi tirha leswaku hi no a swi cukisela va hi gondzisela.